Oi galera, boa tarde, bom dia, boa noite, depende da hora que você está vendo esse vídeo. Eu sou a Cauã e eu vim mostrar o conteúdo que seria abordado na aula de sexta-feira, do dia 13, né? Que não cobrou chamada e tal, né? Devido à questão da... não teve, né? Devido à questão da greve dos estudantes, da situação que a universidade está passando, né? Então eu vou passar esse material para suprir parte do conteúdo que seria abordado. O outro exercício, que é o exercício 2, né? Que é esse exercício aqui, exercício 2 que está no Moodle. A Jennifer já fez e enfim, ela já gravou um vídeo exatamente da maneira que eu estou fazendo para suprir o exercício 2. O exercício 1 e 2 são exercícios bem semelhantes, na verdade eles têm o mesmo objetivo. O que muda na verdade é só a base de dados e obviamente para cada base de dados você está querendo avaliar uma coisa diferente, né? Bom, vamos lá. O que são esses exercícios que a gente vai abordar hoje, né? A gente vai pegar uma base de dados e a gente vai ver uma maneira, algumas maneiras, né, mais simples, uma até não tão simples, de tentar verificar se você submeter um grupo específico, né, o que a gente chama de grupo de tratamento, serve tanto para medicina, quanto para economia, para ciências sociais, para qualquer área. A gente vai ver se a gente submeter um grupo a um tratamento específico, se esse tratamento surtiu algum efeito na variável que a gente está analisando nesse grupo em relação ao grupo de controle, certo? A gente vai fazer isso de maneira simples, mas que já mostram bastante a ideia da técnica e tal. Então, para a gente poder começar a trabalhar com isso, eu vou pedir para vocês baixarem essa planilha aqui, exercício Itaú, que já está no Moodle, né? Para vocês baixarem e abrirem ela. Certo, vou habilitar a edição, né? Eu vou aumentar um pouquinho o zoom, se tiver ruim pra galera ver aí. Beleza. Então o que a gente tem aqui, né? A gente tem o nosso exercício 1, o da Jennifer é exatamente a mesma ideia do que a gente está fazendo, só que para a questão de notas de alunos do ensino fundamental, não é o nosso caso, né? Certo. Então o que o nosso exercício está querendo avaliar, né? O nosso exercício a gente está querendo avaliar se um programa específico surtiu efeito na empregabilidade dos trabalhadores. Na empregabilidade dos trabalhadores, né? O que a gente está querendo dizer com empregabilidade dos trabalhadores, né? Vamos primeiro dar uma olhada nos dados, né? O que a gente tem aqui nessa base de dados, né? Vou aumentar o zoom um pouquinho também, para a gente poder enxergar melhor. A gente tem um indivíduo, né? Cada pessoa que participou desse estudo, né? Dentro a gente tem, vamos fazer a coisa direito, né? Ctrl para baixo. A gente tem 164 pessoas na amostra. A gente tem o sexo, o gênero das pessoas, a gente tem a idade, a gente tem a cor ou raça. Dentro dessa cor ou raça tem branco, pardo e negro. Tem anos de estudo. O total que a pessoa está ganhando no trabalho principal dela, o número de horas que ela está trabalhando por semana e se ela participou do programa ou não, né? Se ela não participou do programa é 0, esse programa aqui específico para aumentar a empregabilidade, né? Se ela participou do programa é 1, certo? Então isso aqui é uma variável binária. Beleza. Então, quais são as primeiras coisas que a gente percebe aqui, né? Quando a gente está falando de empregabilidade, né? A gente pode pensar em empregabilidade de duas maneiras, né? Ou se a pessoa foi empregada ou não foi empregada, certo? Ou seja, um impacto na probabilidade da pessoa trabalhar, ou o impacto na qualidade do salário hora dela, né? Ou seja, se uma pessoa está ganhando mais por hora, dado que ela passou por esse programa ou não. Devido aos dados que a gente tem disponível, né? A gente não tem como avaliar a empregabilidade se o cara está trabalhando ou não está trabalhando, né? Dado que todas as pessoas dessa base de dados aqui vão ter alguma hora trabalhada por semana, né? Por exemplo, só para a gente testar aqui, ó. Se a gente pegar um mínimo de toda a nossa base de dados,
a gente vai ter que o cara que trabalhou menos horas por semana na nossa base de dados é 3, ou seja, todo mundo está empregado, né? Todo mundo está trabalhando alguma quantidade de horas por semana. Então, a nossa análise vai ter que se sujeitar à quantidade ganha por hora, certo? Para a gente já fazer isso, né? Antes da gente analisar os dados e comentar algumas coisas, eu já vou colocar essa variável ganho por hora, que essa é a nossa variável de interesse aqui, ou seja, ver se pessoas que passaram por esse programa, certo? Esse programa específico, se as pessoas que passaram por esse programa tiveram um aumento do salário hora delas, certo? Isso é semelhante a qualquer processo, por exemplo, médico, tá? Qualquer estudo médico que você queira fazer estatístico vai passar por essa mesma ideia. Então, ou seja, vamos supor que você pegue um grupo de pessoas doentes, com uma mesma doença, e você queira testar se uma vacina você queira testar se um determinado remédio diminui o tempo de cura dessa pessoa, né, em relação a uma cura normal que ela teria. Então você submete um grupo de tratamento a um remédio específico, é o remédio que você está querendo testar, e ao outro grupo você dá um placebo, uma pílula de farinha, não dá nada, né? E depois que você analisa, você compara o tempo que as pessoas ficaram doentes das pessoas que tomaram o remédio, o tempo das pessoas que ficaram doentes das pessoas que não tomaram o remédio. Se o tempo das pessoas que tomaram o remédio diminuiu, a gente tem um indício de que esse remédio gera uma redução, que ele gera no combate não, né? Ajuda na cura dessa doença, uma cura mais rápida dessa doença. Né? Isso é um exemplo de como esse tipo de técnica de como esse tipo de análise, né, de grupo de controle, grupo de tratamento são usados em diversos casos. Em economia especificamente, a gente estuda isso mais nas disciplinas de econometria e microeconometria. Bom, enfim. Então vamos criar a nossa variável valor ganho por hora, né? Só um detalhe que pode parecer pouco, né? Por exemplo, você olha o rendimento semanal, né, da pessoa. R$160, R$200, R$150, e ela trabalhando várias horas por semana, né? A gente tem que lembrar que esses dados são de 2000, né? Então, esses valores aqui são aceitáveis para os anos 2000, né? Só para não ficar essa coisa no ar, né? Essa coisa esquisita. Bom, vamos lá. Então, total ganho por hora. Então, total ganho por hora. Vou colocar aqui. Então, total ganho por hora é simplesmente, tem que colocar uma igual, ou mais, ou menos, para começar uma fórmula, né? Então, total ganho por hora é o quanto o cara ganha na semana, dividido pelo número de horas que ele trabalhou. Tranquilo, né? E, para fazer o Excel e entender para todos os dados, só dar um duplo clique, né? Agora foi. Beleza. Como esse cara aqui, o ganho por hora, né? E esse cara aqui, lembrando que para selecionar para baixo é Ctrl Shift para baixo, né? São todos dados contábeis, né? Eu vou colocar aqui só para ficar bonitinho, certo? Beleza. Então agora vamos usar a tabela dinâmica para a gente dar uma primeira olhada nos dados. Então vamos selecionar todo mundo, né? Selecionar a planilha inteira, inserir, e aqui tabela dinâmica. A gente vai colocar numa nova planilha, né? Para ficar mais organizado, né? Beleza. Então vamos dar uma olhada. Vamos começar olhando o total ganho por hora, né? Que é a nossa variável de interesse, dado se a pessoa participou do programa ou não, né? Essa é a primeira coisa que a gente está interessado em saber. Então, ou seja, se a pessoa... Eu vou aumentar um pouquinho o zoom. Beleza. Então a questão é saber assim, quanto que a pessoa ganhou, em média, né, do grupo de pessoas que participou do programa, esse programa para melhorar a empregabilidade, e do grupo de pessoas que não participou do programa. Aqui está a soma do total, isso não faz sentido, né, porque está somando o ganho de hora de cada um, que a gente quer é média, né. Então vamos trocar, esse cara é só clicar em cima dele, com o botão direito ou esquerdo, tanto faz, com o direito na verdade, configurações do campo de valor, e aqui a gente troca de soma para média, certo? Tranquilo, né? Então o que a gente tem, né? A gente tem que o ganho por hora
das pessoas que não participaram do programa, né? Lembrando que participação no programa é o que está na linha, né? São R$11,19. Vamos deixar isso aqui também como contado, né? Para ficar melhor de ver. Beleza. E o quanto que as pessoas que participaram do programa estão ganhando menos? Estão ganhando R$7,72, né? Enquanto que a média de todos os dados da amostra é 9,84. Certo. Uma outra maneira da gente analisar isso, certo? A gente vai deixar essa planilha aberta. Uma outra maneira da gente analisar isso é usar a média si, que é exatamente essa conta que ele está fazendo, né? Como assim? Calcular a média dessa variável, média si ou soma si com conta si, né? Do total ganho por hora, caso a pessoa não tenha participado do programa. O total ganho por hora, caso a pessoa tenha participado do programa, certo? É exatamente essa conta que ele está fazendo. Certo. Outras coisas que a gente pode dar uma olhada, por exemplo, colocar, por exemplo, o sexo também, né, da pessoa. Então, por exemplo, pessoas que não participaram do programa e que são do sexo masculino, lembrando que um é para homem aqui, né? Pessoas que não participaram do programa e que são do sexo masculino estão ganhando R$13,19. Enquanto que pessoas que não participaram do programa e são do sexo feminino estão ganhando, em média, R$8. Próximo de R$8. Então, a primeira coisa que a gente já percebe é que pessoas que não participaram do programa, para o grupo que não participou, existe uma diferença salarial significativa, né, entre homens e mulheres, né? Que é já uma coisa que a gente conseguiu perceber olhando esses dados. Que não é bom, na verdade, né? Mas enfim. Outra coisa que a gente pode colocar, por exemplo, é colocar aqui a raça das pessoas, ou cor da pele, simplesmente, nas colunas, né? Então, o que a gente tem, por exemplo? A gente tem que pessoas brancas, pessoas brancas que não participaram do programa e que são homens ganham em média 14,43. Pessoas que são pardas e não participaram do programa e são homens ganham em média 8,8. Aqui para mulheres, né? Então perceba que as mulheres em média estão ganhando menos, né? Então, mulheres não, desculpa, pardas, né? Então perceba que as pessoas pardas, né? Da cor parda, pele da cor parda, em média na base de dados ganham menos do que as pessoas da cor branca, né? E ambas fazem parte apenas do grupo de pessoas que não participaram. E pessoas da cor negra, né? Que, lembrando, perceba, né? Que pessoas da cor negra participaram do programa, né? Então é um programa direcionado para provavelmente diminuir a desigualdade racial, né? Esse tipo de coisa. Então é um programa que foi direcionado para pessoas da cor negra, né? Com cor de pele negra. Então, por exemplo, aproveitando que a gente está olhando os dados, né? Pessoas da cor de pele negra que ganham pessoas da cor de pele negra participaram do programa, né? O valor do programa está igual a 1. E do sexo masculino ganham em média 6,51, enquanto que as mulheres ganham mais. Perceba que já é um fato interessante, né? Que a diferença salarial entre homens da cor negra e homens da cor parda é meio insignificante, né? Muito próximo os dois valores, mas que a diferença que as mulheres negras ganham entre os homens negros, vou reformular minha frase. Perceba que pessoas que participaram, que são negras, mulheres negras, né, ganham mais do que os homens nessa base de dados. Perceba, inclusive, que as mulheres negras ganham mais do que todas as mulheres de outras cores de pele, né, na nossa base de dados. Sempre lembrando que pessoas da cor negra, né, participaram desse programa, né. Então, por exemplo, né, pode ser que se elas não tivessem participado desse programa, esse salário médio seria menor ou maior, não se sabe, né? Além disso, tem diversas outras variáveis que dá para colocar para se analisar. Por exemplo, vou tirar a cor da pele agora e vou colocar, por exemplo, anos de estudo, né? Aqui, anos de estudo em valores, né? Então, por exemplo, qual é a ideia do anos de estudo, né?
Porque espera-se que pessoas que estudaram mais tempo tenham um salário maior devido à capacidade técnica delas, né? E percebe que a gente não tem um aumento claro, assim, dos anos de estudo, que está aqui no índice de coluna, influenciando no salário, né? Óbvio que as 3 primeiras categorias estão ganhando um pouquinho, sobe um pouco, sobe mais um pouco, mas aqui já está valores bem mais baixos. Não tem um padrão, né? Espera-se um padrão, mas não percebe-se a olho nu esse padrão. Outra coisa que a gente poderia fazer, colocar a idade também, né? Por quê? Porque espera-se que pessoas mais velhas tenham mais experiência. Eu já vou entrar nessa parte de idade representando experiência melhor lá pra frente, tá? Existe um nome para isso em econometria. Mas, por exemplo, ó, percebe quanto pessoas bem novinhas, né? Em média estão ganhando menos. Pelos negritos aqui, né? Na média estão ganhando menos. E conforme você passa para outros setores, ele vai aumentando, né? Mas não é um aumento sólido, né? Tem bastante oscilação dos valores, né? Então, de novo, né? Assim a gente não consegue perceber nada, né? Ok, voltando apenas para o que a gente estava analisando, que é simplesmente desconsiderando essas outras variáveis, né? O que a gente tem aqui, pessoas que não participaram do programa ganham em média 11,19 por hora, pessoas que participaram do programa ganham em média 7,72 por hora, certo? Ou seja, né, a diferença entre pessoas que participaram do programa e que não participaram do programa é de R$ 3,48, né? Ou seja, pessoas que participaram do programa ganham em média R$ 3,48 a menos. Uma outra maneira da gente chegar nesse valor e também perceber um pouco essa relação do grupo de pessoas de tratamento, né, ter um valor menor em média, né, é usando a nossa própria planilha, né. Então, por exemplo, olha só uma coisa que a gente pode fazer. A gente pode gerar um gráfico, né, um gráfico de dispersão, para tentar identificar alguma correlação entre participação no programa e o total ganho por hora, né, que é isso que a gente está querendo analisar, né, se participar do programa aumenta o salário ou não. Então vamos gerar, lembrando, né, toda vez que você quiser fazer querer analisar uma correlação entre variáveis, né, o gráfico de dispersão é o mais o mais adequado, tá, para você perceber, tentar identificar uma correlação entre variáveis no mesmo período de tempo. Então beleza, né, participação no programa, total ganho por hora, Ctrl Shift para baixo para selecionar todo mundo, né, inserir, e aqui tem gráfico de dispersão, aqui nessas bolinhas, gráfico de dispersão, certo? Deixa eu dar uma aumentada aqui, mas ó, o que a gente tem, né? A gente tem aqui se participou do programa ou não, que é só 0 ou 1, que importa pra gente, né? E o valor total por hora, né? Então a gente percebe que, em média, o grupo de pessoas que não participaram do programa ganham mais mesmo, né? Conforme tinha calculado antes, em comparação às pessoas que participaram. Mas tem um valor bem atípico aqui, né? Tem um outlier bem forte aqui, né? Tem uma pessoa que participou do programa que está ganhando 100 pila por hora, né? Então vamos ver como fica a nossa tão famosa linha de tendência aqui, né? A nossa regressão. Então, mais linha de tendência. Aqui isso aqui não quer dizer muita coisa, então eu vou clicar com o botão direito nela, formatar linha de tendência e exibir a equação no gráfico. Eu vou aumentar a fonte disso aqui para a gente conseguir analisar melhor. Beleza, né? Então o que a gente tem? A gente tem que o total ganho por hora, né? Dependendo de se participou do programa ou não, né? É isso aqui, né? É menos 3,4768 vezes se participou do programa ou não, que é uma variável binária, mais a constante. Perceba uma coisa, né? Então, o valor médio de uma pessoa que não participou do programa é simplesmente 11,192, né? Por quê? Porque x vai ser igual a 0, né? Lembrando que x é participou ou não participou. Então, se x é igual a 0, né? X vezes 3,4768 dá 0, né? Então só sobra 11,192, que é exatamente o valor
calculado aqui, né? 11,192. O valor médio de pessoas que participaram do programa, né, é quando x é igual a 1. Então fica 1 vezes x mais 11,192, que dá exatamente o 7,72 que a gente calculou aqui. E esse menos 3,4768 é a diferença, a diferença entre as médias dos dois grupos de pessoas que participaram e de pessoas que não participaram e de pessoas que participaram do programa. Então, isso aqui só corrobora o que a gente tinha calculado antes, né? De que pessoas que participaram do programa estão ganhando, em média, 3,4768 reais, 3,48 centavos, né? A menos do que as pessoas que participaram do programa. Certo? Algumas observações. Em econometria, quando a gente define uma variável na regressão, certo? Dessa maneira, como uma variável binária, 0 e 1, a gente chama isso de variável dummy. Dummy de boneco mesmo, tá? A gente chama isso de variável dummy. A categoria que não está explícita na regressão, o que eu estou querendo dizer com isso, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Quando todas as dummies são iguais a 0. Pensa assim que já é suficiente. Então, por exemplo, quando essa dummy é igual a 0, né? Ou melhor dizendo, a comparação entre uma categoria e outra, o que eu estou querendo dizer com isso, né? Quando esse x é igual a 1, eu tenho que são pessoas que participaram do programa. Quando x é igual a 0, eu tenho de pessoas que não participaram do programa. Quando essa dummy não é ativa, ou seja, quando essa variável x aqui, que é uma dummy, que participou ou não participou do programa, é igual a 0, a gente tem o quê? Pessoas que não participaram, certo? Média de pessoas que não participaram. Essa categoria que não está explícita, ou seja, de quando as dummies são 0, quando as dummies não são 1, melhor dizendo, a gente chama de categoria de referência. Categoria de referência. Em econometria. Aproveitando que a gente já está aqui, né? Então, o que significa isso? Significa que nas categorias de referência são pessoas que não participaram do programa. Por quê? Porque é quando essa dummy é igual a 0. Fechou? Quando essa variável binária que a gente colocou é igual a 0. Só que tem um detalhe, né? A gente percebeu, por exemplo, que apenas pessoas brancas e pardas não participaram do programa e pessoas negras participaram do programa. E existem... vamos dar uma olhada até no nosso exercício aqui, né? E existem diversas outras variáveis. Vamos dar uma olhada aqui no exercício primeiro, que a gente está fazendo todos eles sem comentar, né? Então, primeiro, como podemos calcular de forma simples o efeito do programa sobre os salários dos trabalhadores? Isso a gente acabou de fazer, né? A gente calculou usando a tabela dinâmica, né? Fazendo a diferença do média C. E a gente calculou também, que é a ideia da conta é a mesma, usando uma regressão, usando uma linha de tendência, né? Beleza. Então a gente fez o cálculo. B. Podemos atribuir o coeficiente da variável participação no programa ao resultado do projeto? O que ele está querendo dizer com isso, né? Se a gente pode atribuir esse coeficiente aqui, 3,4768, exclusivamente a participação no projeto. Ou seja, perceba bem isso. Será que essa diferença salarial entre um grupo de pessoas, as pessoas que participaram do projeto, e as pessoas que não participaram do projeto, é exclusivamente devido ao projeto? Ou seja, o projeto foi a única variável que gerou essa diferença? Esse é um bom questionamento, né? Porque, por exemplo, pessoas com maior idade ou maior experiência, espera-se que elas ganham mais. Pessoas com maior anos de estudo, né, que é o que a gente tem na base de dados, espera-se que elas ganham mais também, porque elas têm mais técnica, né, mais conhecimento técnico. Então, o que a gente tem, né? A gente tem que pode existir outras variáveis que impactam no valor ganho por hora. Por exemplo, será que existe algum tipo de racismo? Existe algum tipo de discriminação que fazem
com que pessoas de uma determinada cor de pele ganhem menos? Dado que a gente viu que o programa só pessoas negras participaram da nossa base de dados, né? Então, será que isso é devido ao fato delas serem negras ou não? Ou ao fato de o programa dar certo ou não, né? E, enfim, né? Então, existem diversas outras variáveis que possam ter impactado na diferença salarial dos dois grupos. Pensa o seguinte, pensa de uma outra maneira, tá? Pensa que você tomou pensa que você está com dor de cabeça, certo? E você quer saber se tomar um Doril faz com que tua dor de cabeça melhore ou não. Então, ou seja, tomar um Doril você está no grupo de tratamento, não tomar um Doril você está no grupo de controle. Então perceba que assim, você quer saber se tomar um Doril melhora tua dor de cabeça. Então, se você está com dor de cabeça hoje, tomou um Doril hoje, amanhã você acordou, vamos supor que você acordou sem dor de cabeça, certo? Isso significa que o Doril fez com que tua dor de cabeça passasse? Você tem um indício de que sim, mas você não sabe se foi o Doril. Você pode ter consumido qualquer outro tipo de alimento que passou tua dor de cabeça, você simplesmente estava desidratado, passou a tomar mais água e isso fez com que sua dor de cabeça passasse. Você estava de ressaca quando você tomou um Doril e, enfim, tomou água para passar a ressaca. Então existem diversas outras variáveis que possam ter afetado tanto na dor de cabeça dela surgir, quanto dela desaparecer, que não seja o Doril. Então, para você conseguir identificar o efeito daquela tua variável de interesse, que é o Doril no caso dor de cabeça, se o Doril tem efeito ou não, ou se o programa tem efeito ou não, o que a gente precisa fazer? A gente precisa identificar todas as variáveis que possam impactar no salário hora, e isso é bem difícil de fazer, porque a gente não sabe todas as variáveis que possam impactar no salário hora, né? Mas a gente faz todas aquelas que a gente supõe. Então, a gente precisa identificar todas as variáveis que impactam no salário hora, ver o impacto delas no salário hora, porque aí a gente vai ter o efeito isolado do programa, do programa, né? No impacto que o programa gerou no salário hora, certo? E isso, e mesmo assim, a nossa estimativa ainda está longe de ser perfeita. Ela é a melhor possível, mas ela está longe de ser perfeita. Por quê? E desculpa essa discussão um pouco longa, mas ela é importante. Existe uma coisa que chama grupo de tratamento e grupo de controle que a gente acabou de conversar. O grupo de tratamento se submete a um tratamento e enquanto um grupo de controle não. Ele não está passando por aquele tratamento. Mas pra gente, o que a gente acabou de falar antes, né? Pra gente poder controlar por todas as variáveis possíveis que possam impactar no salário hora, nós precisávamos ter exatamente o contrafactual. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente precisava ter exatamente as mesmas pessoas, nas mesmas condições, em todas as características iguais, que não participassem do tratamento, certo? Exatamente um Ctrl+C, Ctrl+V, digamos assim, das pessoas que participaram do tratamento, para daí a gente ter o efeito exclusivo do tratamento nas pessoas. O problema é que sempre vão existir características individuais de cada pessoa ou do próprio tempo que fazem com que você tenha um contrafactual perfeito seja impossível. Então, mesmo você fazendo todas as estimativas e tal, você nunca consegue saber se o teu efeito é exclusivamente daquela variável. O que você tem são que aquele efeito daquela variável na tua variável de interesse, ou seja, o efeito da política aqui do programa no salário hora, ele digamos, ele é limpo, entre aspas, ele não tá, você já está tirando o efeito dele de outras variáveis que você explicitou na tua equação. Mas as variáveis que você não colocou, você ainda vai estar sofrendo o efeito delas. Por exemplo, regiões do país. Não, tudo bem, aqui é Espírito Santo, né? Mas vamos supor região rural e não rural. Será que isso tem um impacto no salário ou não? Região, não sei, entendeu? Qualquer outra variável que não esteja na nossa base de dados. Enfim, me enrolei um pouco, mas a mensagem que eu queria deixar é: nunca se tem um contrafactual perfeito, certo? O que a gente tem é que a gente tem o grupo de controle, o grupo de controle que ele simula o contrafactual, mas ele não... Existem diversas maneiras de tentar fazer
o melhor contrafactual possível, usando o grupo de controle. Mas ele não é exatamente o que aconteceria, porque a gente não tem como saber, certo? A gente não tem como saber o contrafactual perfeito. Eu vou gastar mais um minuto falando disso. Pensa, por exemplo, você fazendo vestibular e você escolheu fazer economia. Você saberia, daí você fica pensando, putz, se eu não tivesse feito economia, tivesse feito engenharia, certo? Tivesse escolhido o curso de engenharia, eu estaria mais feliz agora, por exemplo. Só que não tem como você saber isso porque você não passou pelo curso de engenharia exatamente no mesmo período que você está passando pelo curso de economia. E mesmo que você saia do curso de economia e faça engenharia no próximo ano, você é uma outra pessoa. Você adquiriu outros conhecimentos, você adquiriu outras coisas. Não é a pessoa no período que você está querendo comparar, entendeu? Não tem como você ter dados de uma coisa que não aconteceu. Por isso que a gente nunca vai ter um contrafactual perfeito, certo? Beleza, já gastei muito tempo nisso. Então, voltando, todas essas discussões que a gente está conversando aqui, vocês vão ver tudo em econometria bonitinho e com as contas, com todo o aparato estatístico, tá? Para também justificar se uma diferença é válida ou não, entre outras coisas. Então, beleza. Que características você acha que podem afetar o indicador do resultado do projeto? Então, que características são essas, né? Vamos usar nossa tabela dinâmica aqui, a gente tem algumas coisas, né? Então, na minha opinião, talvez sexo influencie, a gente percebeu diferenças salariais grandes, né? Pessoas de determinado sexo. Talvez você ser branco influencie você da cor branca ou não influencie no valor que você receba. Talvez os anos de estudo influenciem no valor que você receba, porque você tem mais capacidade técnica. Talvez a idade influencie também, né, no valor que você vai ganhar, porque você vai ter mais experiência. Lembrando que idade e experiência não é a mesma coisa, né? Tipo, uma pessoa pode ter 80 anos e nunca ter trabalhado na área, enquanto uma pessoa ter 15 e ter trabalhado um ano. Mas espera-se que pessoas com mais idade, em média, tenham mais experiência, certo? Então, nesse caso, como a gente está usando idade para representar experiência, a gente diz que a variável idade é uma proxy de experiência, certo? Porque ela representa bem experiência, mas não é experiência. Ok. Então, beleza, né? Então, essas características que a gente conversou. Transforma uma variável sexo em uma variável binária. Bom, então, o que é o transformar uma variável binária? Transformar numa variável 0,1, né? Então, vamos voltar para cá. Deixa eu colocar todos os... Bom, vamos lá. Vamos transformar aqui. Transformar sexo em uma variável binária, uma variável 0,1, né? Então, mulher vai ser 1 e homem vai ser 0. Certo? Para criar essa variável é tranquilo, né? Só usar uma função C. Então, o que a gente tem? Homem é 1 aqui, né? Mulher é 2, desculpa. Mulher é 2. Então, a gente vai criar uma função C, que vai ser o quê? Se essa célula aqui coincidir com o valor 2, a gente vai preencher o valor 1, certo? Porque ser 2 aqui significa ser mulher. Então, como a gente está definindo mulher como 1, a mulher aqui no nosso caso vai ser 1. Então, se aqui for 2, se for mulher, coloque 1 aqui. Se for 2, coloque 1 aqui. Caso contrário, que obviamente só sobrou homem, né, como opção, 0. A gente está querendo representar o valor 0 para homem. Fecha. Ok. Duplo clique aqui na caixa, na alça de seleção para fazer para todo mundo. Beleza. Para a gente jogar fora esse cara aqui, Ctrl C, colar valores, né? Para tirar a fórmula, né, dos valores aqui. Ctrl C de novo, colar por cima e esse cara aqui a gente exclui, que é o primeiro que a gente usou. Esse cara aqui também. Então a gente já substituiu o sexo. Certo? Beleza, depois a gente volta pra cá. Ok. Então a gente tem indivíduo, sexo, idade. Então, beleza, né? A gente já transformou sexo numa variável binária, né? 0, 1. E compare as médias do grupo de tratamento e de controle das variáveis que você acha que pode afetar o indicador de resultado.
Bom, vamos lá. Vamos usar nossa tabela dinâmica de novo. Seleciona todo mundo, inserir, tabela dinâmica. Ok, vai para uma nova planilha. A gente está comparando o total ganho por hora, né? Então vamos colocar em média, ok. Vamos colocar algumas coisas por linha, então vamos lá. Vamos colocar primeiro o grupo de tratamento, isso é importante, né? Vamos colocar agora, para comparar diversas variáveis, né? Vamos colocar, por exemplo, sexo em colunas, né? Que é o que a gente já fez. Ó, homens são 0, né? Então homens ganham mais que as mulheres. A gente já fez isso aqui, né? A gente já comparou essas médias para sexo. Vamos comparar para idade, que a gente já fez, né? A gente já fez esse processo aqui de comparar as médias. Mas vamos fazer rapidinho. Aparentemente é difícil perceber uma diferença, né, entre um grupo e outro. É difícil perceber uma evolução e tal, né? Bom, beleza. Esse exercício aqui a gente já tinha feito antes, né? Quando a gente estava analisando os dados. Faça uma regressão. Tá. Beleza, eu vou trocar agora, ao invés de média do total ganho por hora, né? Eu vou comparar a média de outras variáveis. Então eu vou colocar aqui, anos de estudo, por exemplo. Configurar campo de valor, média. Eu já vou explicar o objetivo disso, tá? Então, ó. Ok, isso aqui tem que sair, né? Então, ó, percebam que, por exemplo, a média de anos de estudo de pessoas fora da base de dados é maior do que a média de estudo de pessoas dentro da base de dados. Então, por exemplo, talvez um dos fatores que façam com que pessoas que estão no grupo de tratamento ganhem menos é o fato de elas terem menos anos de estudo, certo? Vamos colocar alguma outra coisa aqui. Vamos colocar a idade, por exemplo. Idade média. Ó, perceba que as pessoas... a idade tá bem similar, né? Mas perceba que as pessoas que não estão no grupo de tratamento, né, que não participaram do programa, tem em média 0,2 anos a mais que as pessoas que participaram. É uma diferença irrisória, né? Certo. Ok. Vamos tentar achar uma outra coisa aqui. Anos de estudo, total de rendimento. Bom, tá bom, né? Porque essas dummies aqui ficam estranhas. Vou usar só o sexo que serve, né? Ok. Deixa eu fazer uma contagem, né? Então, beleza. Ó, perceba que a gente tem 100 pessoas do sexo... perceba que a gente tem 100 pessoas que não participaram do programa e 64 pessoas que participaram do programa, né? Se a gente trocar isso aqui para média, dado que mulher é média igual a 1, né? Perceba que, por exemplo, tem mais mulheres no nosso grupo de controle do que homens, né? Existe uma proporção maior de mulheres, no grupo de tratamento, ou seja, nas pessoas que fizeram o programa. Por que existe mais? Porque esse valor está mais próximo de 1 do que esse, né? Ou seja, tem mais mulheres, proporcionalmente falando, a homens, no nosso grupo de tratamento em relação ao nosso grupo de controle. Certo? Beleza. Então isso quer dizer que talvez, dado que a gente viu que mulheres em média ganham menos, talvez o fato de ter mais mulheres faça com que alguma discriminação pelo fato de ser mulher, infelizmente, faça com que mulheres ganhem menos no grupo de tratamento. É possível. Isso aqui é só para mostrar que o fato das pessoas estarem ganhando menos no grupo de tratamento pode ser devido a diversos fatores, certo? Não só a ter participado do programa ou não. Essa é a mensagem principal. Ótimo. Beleza? Ok. Faça uma regressão que busque limpar o efeito das outras variáveis sobre o indicador de interesse. Certo. Isso aqui não é simples de explicar do porquê que isso funciona, certo? Mas tentando explicar de uma maneira simples, pensa que se você conseguir... Primeiro, o que é uma regressão, né? Vamos lá. Uma regressão é você colocar uma variável de interesse, que é o ganho por hora, certo? Dependendo de diversos fatores. Então, você pode colocar, por exemplo, dependendo de
um valor que você vai calcular, né? Vezes anos de estudo, certo? Mais um outro valor aqui, vezes a idade. Então você vai mais e assim vai, certo? Outras variáveis. Então o que você está analisando, o que você vai estar vendo aqui, né? Você vai ver se qual é o impacto de anos de estudo no total ganho por hora, né? Qual que é o impacto da idade no total ganho por hora? Qual que é o impacto do ter participado do programa no total ganho por hora? E assim vai. Certo? Qual é a mensagem aqui? Todas as variáveis que você colocar aqui, então, por exemplo, tá? Vou fazer uma regressão aqui. Total por hora, vou colocar assim, é igual a de um parâmetro que você vai estimar, né? Que é igual aquele cadê o gráfico, né? Que é igual a esse 3, isso aqui é um parâmetro, né? Esse 3,4768. Esse aqui também é um parâmetro, mas enfim, né? Esse cara que a gente vai estimar. Então, por exemplo, o total ganho por hora, um beta, um B qualquer que a gente vai estimar, vezes idade, por exemplo, mais de um programa, que vai ser essa variável dummy binária aqui, né? Mais alguma outra variável, sei lá, sexo, por exemplo. Beta 3 vezes sexo, certo? Mas aqui tem resíduo, mas ignorem o resíduo por enquanto, tá? Só pra... Pensem nesses três aqui. Então, se eu estimar o total ganho por hora dessa maneira, certo? Usando regressão, existe uma maneira de calcular esses caras, uma maneira bem específica, tá? Vocês não vão ver isso agora, vocês vão ver isso aqui só em econometria, em estatística econômica. Mas enfim, então, esse cara que você está calculando aqui, esse coeficiente, né, que é o que? O impacto do programa no total ganho por hora, ele é o total ganho por hora, independentemente da idade, independentemente do sexo, certo? O que eu estou querendo dizer com isso? Que esse beta aqui, programa, ou esse valor que você está estimando do programa, já está purificado da influência, purificado entre aspas, da influência do sexo da pessoa e da idade da pessoa. Então ele está vendo o impacto do programa, independente se a pessoa é velha ou nova, independente se a pessoa é mulher ou homem. Correto? Confia, tá? Confia que é. A gente precisaria ver mais coisas, precisaria ver o conceito de resíduo, precisaria ver a questão de covariância entre resíduo com variável explicativa, endogeneidade, tal. Eu teria que ver várias coisas para poder explicar isso da maneira correta. Mas, por hora, fica que quando você faz uma regressão múltipla, regressão múltipla porque tem várias variáveis do lado direito da equação, a gente tem que o impacto ou beta estimado da correlação entre uma variável e outra, esses B's aqui que eu coloquei, ele já é purificado, entre aspas, das outras variáveis que a gente colocou. Beleza? Ok. Então a gente vai fazer uma regressão múltipla, eu vou mostrar como faz. Antes, eu só quero, como eu acho que cor está influenciando, cor de pele ou a raça está influenciando, eu quero gerar uma outra variável, que é se branco, certo? Ou pardo. Não, se branco, porque a gente viu que brancos ganham mais, né, em média. Se branco e se branco e 0 caso contrário. Tá ok? Eu acho que eu não vou colocar não, porque eu teria que colocar uma outra coisa e vai aumentar mais ainda o tempo de gravação do vídeo. Teria que fazer uma dummy interativa e não é tão simples de explicar isso agora. Mas vamos ignorar a cor da pele por enquanto. Então vamos ficar só com sexo, idade, anos de estudo e o programa, ok? Primeira coisa, para você poder... Não, vamos ajeitar o negócio da raça, vai. Não é tão demorado assim. Então, beleza. Inserir. Então, eu vou chamar de cor de pele. Cor de pele. Ok. Essa cor de pele vai ser branco igual a 1. Branco igual a 1.
e 0 caso contrário. Beleza. Então aqui é só fazer uma função C de novo, né? Aonde se esse cara aqui for igual a 1, gere o valor 1, caso contrário, gere 0. Certo? Que daí vai ser 2 ou 4. Então, beleza. Clica duas vezes na alça de seleção e fechou a galera inteira, certo? Eu vou colocar uma outra variável dummy agora, com o intuito de quê, tá? Eu vou chamar de dummy iterativo. Qual é a ideia dessa variável aqui? A ideia dessa variável aqui é ver se pessoas da cor de pele e de um sexo específico, por exemplo, mulheres brancas ou não brancas, né, no caso, mulheres brancas, homens brancos, mulheres negras e homens negros, como que se comporta, certo? Essa categoria específica, ou seja, tanto ser de um sexo quanto de uma cor de pele. Essa dummy iterativa é simplesmente eu só vou trocar aqui, tá? Eu vou chamar quem é branco de 0, caso contrário de 1. Eu já vou explicar isso aqui por quê. Certo? Então eu só vou trocar agora de branco 0, caso contrário 1. Certo? Então, ou seja, brancos são 0, caso contrário 1. Beleza, então a dummy iterativa aqui é cor de pele vezes o sexo. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Então, se um cara for pardo, uma mulher for parda ou negra, e for mulher, aqui é 1, aqui é 1 também. Beleza, então eu estou identificando mulheres pardas ou negras na minha base de dados como 1. Se for mulher branca, se for homem negro, se for homem branco, não tá, homem pardo ou homem branco não está identificado por essa dummy, certo? Então eu vou chamar até aqui, ok, várias vezes. Eu vou chamar dummy iterativa, vai ser mulher não branca, só que só vai ser para mulheres não brancas. Ó, tem alguns casos de mulheres não brancas, tem vários casos de mulheres não brancas, na verdade. Beleza, né? Então, esse cara aqui, eu não preciso mais desse que está repetido, né? Então eu vou Ctrl C, Ctrl V, Ctrl Z para colar valores. Agora eu não preciso mais desses dois caras aqui. Vou excluir. Por que eu estou fazendo assim, tá? Eu esqueci que o programa é assim também. Bom, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu pensar. Ok, vamos fazer o seguinte, vamos copiar e colar valores isso aqui também. Por que eu tô pensando e tô fazendo tudo isso aqui? Porque os x do modelo, aqueles caras que ficam depois do igual na regressão, certo? É y igual a um beta vezes uma variável, mais outro beta vezes outra variável, né? Esses caras precisam estar todos um do lado do outro aqui nas colunas, tá? Senão você não vai conseguir fazer. Por isso que eu tô readequando tudo. Certo? Agora eu preciso só desse cara. Esse cara eu já copiei. Vamos ver. Ainda não. Então, vou copiar esse cara. Colar valores. Esse cara eu vou Ctrl C, Ctrl V, copiar valores. Opa, acho que eu não copiei valores não. Valores, ok.
Ok, agora eu não preciso mais desse porque eu já copiei, desse porque eu já copiei, desse porque eu já copiei. Então, excluir, e também não preciso a participação, eu já excluí, né? Ótimo, agora ótimo, beleza. Ok, então eu tenho a variável para sexo, idade, anos de estudo, se participou do programa ou não. Ok, bonitinho. A cor da pele, se é branco ou não. A dama de interação para mulher não branca, né? Mulher não branca igual a 1. Total do rendimento, esses caras eu não preciso mais. Não, ainda preciso por causa do trabalho total por hora, né? Deixa assim, beleza, fechou. Ok, então agora a gente vai fazer a regressão, que é o que a gente comentou, né? De fazer aquela conta. Como é que a gente faz isso? A primeira coisa que você tem que fazer é ver se está habilitado o suplemento para você. Como assim? Você vem aqui em arquivo, né? E em opções. E talvez o layout do teu Excel, se ele for mais antigo, seja a mesma coisa, mas é a mesma ideia, tá? Mesmo lugar que você vai. Aqui, suplementos. Vem em opções, suplementos do Excel, certo? E habilita essas ferramentas de análise aqui. Já habilita o Solver também, porque a gente vai utilizar ele mais pra frente no curso, certo? Então habilita essas ferramentas aqui, dá um OK. E o seu teu não está habilitado, não estava habilitado antes, agora ele vai abrir essa janelinha aqui, certo? De análise de dados. Para a gente fazer a regressão, a gente vem em análise de dados. Tem diversas outras coisas que dá para se fazer aqui. No caso, a gente vai usar simplesmente regressão aqui. Certo. Intervalo y de entrada. Quem que é esse cara? Esse cara aqui é o nosso y, né? A nossa variável de interesse. Que a gente chama de y. Quem que é a nossa variável de interesse? O quanto que o cara está ganhando por hora, né? Que a gente está usando isso para ver o sucesso do programa ou não. Então, vamos selecionar aqui. Eu vou pegar o primeiro. Ok. O que eu fiz aí, cara? Vou selecionar de novo, fiz besteira aqui. Eu fiz besteira. Beleza, vamos subir. Pegar desde o primeiro. Pera aí. Deixa eu cancelar rapidinho. Eu fiz alguma besteira. Ok, vamos de novo. Análise de dados, regressão. Selecionar os dados do y, que é toda essa coluna aqui. Ok. Intervalo x de entrada. Intervalo x de entrada são todas as colunas das variáveis que a gente quer colocar na regressão, certo? Que a gente quer colocar do lado direito do igual. Todas essas colunas têm que estar uma do ladinho da outra bonitinha, tá? Então, por exemplo, a gente quer colocar desde sexo até essa dama interativa aqui, né? De a mulher não ser branca. Mas, se por exemplo, essa dama interativa aqui tivesse no final, não dá. Não tem como você selecionar e depois pegar um CTRL e selecionar esse cara, tá? Isso é porque ele faz uma operação de inversão de matrizes e tal, para fazer a conta, entendeu? Então precisa estar todas as coluninhas bonitinhas uma do lado da outra. No caso, são essas aqui pra gente, né? Eu vou marcar rótulos. O que significa rótulos? Quer dizer que a primeira observação é o nome da variável, que é o nosso caso, né? A primeira observação é sexo, idade e assim vai, né? Essas outras coisas a gente não precisa ver por enquanto, de resíduo e plotagem da probabilidade normal, nem o nível de confiança ainda, porque a gente ainda não viu como ver a significância estatística desse parâmetro que a gente calculou, a gente não viu ainda nem sobre quais condições a gente calcula isso, então a gente vai ignorar, isso é só para econometria mesmo. Ok, eu não sei o que aconteceu. Tá. Provavelmente deve ser porque eu... Ótimo, então Ctrl Shift para baixo, né? Para selecionar a galera toda, ok. E aqui ele calculou numa nova planilha o resultado da regressão, certo? Tá, deixa eu aumentar o zoom aqui. Opa, deixa eu aumentar o zoom. Certo, o que isso aqui está dizendo? Isso aqui está dizendo que o valor por hora, as outras coisas que estão aqui a gente vai ignorar por enquanto, tá? Não é o momento de ver isso ainda.
que esse valor por hora é igual a o interseção, que é o intercepto, que é 1,21 menos essa aqui que é a variável de sexo, né? Então de 6,57 vezes sexo mais 0,27, né? Vezes idade e assim por diante, né? Assim por diante em todas as variáveis aqui até fechar a iterativa, certo? Perceba que o nosso beta da participação do programa agora ele foi de negativo para positivo, né? Se é significante estatisticamente, se realmente há uma diferença com um nível de confiança tal e etc., a gente não vai ver isso agora, tá? A gente não vai ver isso agora, mas perceba que o nosso coeficiente, isso eu quero que perceba, que o valor daquele coeficiente foi de menos 3,70 alguma coisa para 1,08. O que antes registrava uma queda nos valores, certo? Ao se purificar a estimação desse cara pela idade, pelos anos de estudo, pela dama de interação e pela cor de pele, a gente tem que agora a participação no programa aumentou o salário, certo? Por exemplo, quanto mais idade, mais em média a pessoa ganha, quanto mais anos de estudo, mais em média a pessoa ganha. A gente tem que pessoas, infelizmente, que... na verdade está dizendo outra coisa aqui, né? Está dizendo que pessoas brancas em média ganham... Peraí. Tá, beleza. Tá dizendo que não é esperado, né? Tá dizendo que pessoas brancas ganham... desculpa, estou viajando. Pessoas não brancas ganham 7,48 a menos que pessoas brancas. Pessoas que as mulheres ganham em média menos 6,57 por hora menos que homens. E a nossa dama de interação aqui, certo? Mostra que mulheres não brancas ganham em média 7,90 em comparação às outras categorias. Certo, esse vídeo ficou bem longo, eu sei que não deve ser divertido de assistir até o final provavelmente, mas a ideia desse vídeo era ensinar, explicar essa lógica de avaliação de política pública basicamente, né? Que é de ver se uma política, se um tratamento surte um efeito num grupo, se ele é efetivo, né? Então você usa uma amostra para tentar identificar, achar um indício de que é efetivo ou não. Então a gente fez isso. A gente discutiu que provavelmente esse coeficiente o valor desse coeficiente não é exclusivo, né? O valor do impacto no programa não é exclusivo do programa. A gente discutiu o porquê, mostrou as outras variáveis, e quando a gente colocou essas variáveis, o programa passou de ter um impacto negativo para um impacto positivo, certo? Para a próxima aula vai ficar a questão de será que estatisticamente, certo? Esse programa, por exemplo, teve impacto positivo ou negativo? Será que estatisticamente a média de um grupo é maior ou menor, é igual ou diferente à média de outro grupo? Estilo gráfico de eleição, sabe? Então, para a gente começar a ver testes estatísticos, significância estatística e tal, para a gente dar o quê? Dar uma validade científica se, por exemplo, essa participação do programa aqui, ela foi positiva, legal, mas será que é suficiente para dizer que o impacto foi positivo ou tem tanta variabilidade nos dados que eu não tenho confiança para afirmar nada? Então a gente vai discutir isso com mais detalhes no próximo exercício, beleza? Muito obrigado e até mais.